De adoração para a mensagem de hoje com o evangelista Jimmy Swaggart. Josué capítulo 13, versículo 1, por favor. Josué capítulo 13, versículo 1. Se você está com dificuldades, vem depois do capítulo 12. Era, porém, Josué já velho, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor. Note que foi o Senhor quem disse isso para ele. Você está velho, entrado em dias. E ainda muitíssima terra ficou para possuir. E ainda muitíssima terra ficou para possuir. Vou ler alguns versículos agora que parecem ser inócuos, e você vai se perguntar por que estou lendo, e eu já vou te dizer. A terra que fica de resto é esta. Era o que o Senhor tinha falado, todos os termos dos filisteus e toda Jesur, desde Sior, que está diante do Egito, até o limite de Ecrom para o norte, que se considera como dos cananeus. 5 príncipes dos filisteus, o de Gaza, o de Asdote, o de Asquelon, e o de Gate, e o de Ecrom, e os aveus desde o sul. Parece até que está falando de algumas pragas, não é? Me perdoe, Deus, não foi isso que eu quis dizer. Desde o sul, também toda a terra dos cananeus e Meara, que é dos sidônios, até a Feca, ao termo dos amorreus, como também a terra dos gebalitas e todo o Líbano para o nascente do sol, desde Baal-Gade ao pé do monte Hermon, até a entrada de Amate, todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Misrefote-Maim, todos os sidônios, eu os lançarei de diante dos filhos de Israel. Tão somente faze que a terra caia a Israel em sorte por herança, como já te tenho mandado. Reparte, pois, agora esta terra por herança às 9 tribos e à meia tribo de Manassés. Com a outra meia tribo, os Rubenitas e os Gaditas já receberam a sua herança, a qual lhes deu Moisés da além do Jordão, para o oriente, como já lhes tinha dado Moisés, servo do Senhor. Eu quero descer até o versículo 13, não, vou começar do 12. Todo o reino de Og em Bassã, que reinou em Astarote e em Edrei, este ficou do resto dos gigantes que Moisés feriu e expeliu. Porém, existem muitos poréns na vida cristã. Os filhos de Israel não expeliram os Jesureus, nem os Maacateus, antes Jesur e Macaate habitaram no meio de Israel até ao dia de hoje. Quantos hábitos ruins, direções ruins e doutrinas ruins continuam em seu coração até hoje. Quero usar como tópico as palavras do Senhor. Ainda muitíssima terra ficou para possuir. Eu quero trazer um resumo daquilo que o Senhor me deu nos últimos anos. E orando, eu espero que Ele nos ajude a explicar o que você tem apoiado e o arder que creio que você tem. Abaixe a sua cabeça, Pai Celestial. Peço, Deus, que o Senhor supra toda necessidade, nos dê força física enquanto ministramos para esse povo o que acreditamos que o Senhor nos deu, e que possamos entender a palavra do Todo-Poderoso Deus. Venha nos ungir para pregar e ensinar, enquanto o Senhor unge o povo para receber e ouvir. No gracioso nome de Jesus nós pedimos. Amém e amém.
É um termo interessante que Deus usa para falar com Josué. Você tem idade bem avançada. Na verdade, ele tinha 101 anos quando o Senhor falou isso com ele. E ele era um guerreiro, e todo o seu vigor, claro, tinha diminuído, como você pode imaginar, por causa da idade. E mesmo Deus ajudando ele grandemente, ele não era mais o homem que tinha sido 50 anos atrás, pois tinha 101 anos. E Deus diz para ele, pois Josué era o homem que Deus tinha chamado. Deus chamou ele para tomar a terra. Agora, Deus podia ter expulsado todas essas tribos ruins na terra de Canaã com uma palavra. Ele poderia ter vencido elas de várias maneiras, mas ele queria ensinar o seu povo a confiar, para que aprendessem a confiar nele. Há algum tempo atrás o Senhor falou comigo: o que eu te falei, eu decretei no mundo espiritual, e quer dizer que vai acontecer. Mas ele disse: você terá que usar a sua fé. Não quer dizer que a fé será inexistente, você vai ter que usar a sua fé, pois é assim que Deus trabalha. Ele podia ter esvaziado a terra de todos os inimigos, mas deixou os inimigos ali para que o povo aprendesse a confiar nele. Mas porque Josué já tinha uma idade avançada, Israel tinha se acomodado, e a palavra porém aparece ali. Eles não tinham dominado a terra como Deus tinha mandado. E ele diz para eles: você ainda tem muitíssima terra para ser possuída, ele disse para Josué. Para Deus isso era especial, essa terra de Canaã, aonde ele levantaria um povo que daria ao mundo a palavra de Deus, seria o ventre do Messias e evangelizaria todo o planeta. Era muito especial para ele, uma terra que fluía leite e mel, mas eles não tinham dominado toda a terra como deveriam ter feito. E ele diz para Josué: você é velho, de idade avançada, mas ainda existe muitíssima terra para ser possuída. E eu quero dizer da seguinte maneira: a igreja hoje tem quase 2000 anos, mas ainda existe muitíssima terra para ser possuída. Quando eu tinha 10 anos de idade, o Senhor me deu um sonho. E naquela idade eu não entendia tão bem. E eu não entendi mais ou menos até esses últimos anos. Eu estava em meu sonho na frente da nossa casa, no noroeste de Louisiana, de pé na frente da casa, quando de repente eu olhei para a minha direita e ali havia um brilho, uma esfera, um globo, um planeta. Era colorido e eu via os continentes enquanto ele girava. Era mais ou menos do tamanho de uma bola de basquete rodando no ar. Eu olhei para aquilo com 10 anos de idade sem saber o que representava. Quando de repente eu vi uma figura ao lado daquilo. Era como se ele tivesse aparecido ali. E de alguma maneira eu sabia que era Satanás. No sonho eu sabia que era o maligno. Ele então olhou para aquele globo, depois olhou para mim e disse: você não vai conseguir. Eu vou te parar. Na época eu não entendi o que ele queria dizer. Ele depois olhou para o globo outra vez por um tempo e eu não disse nada. Ele então olhou para mim mais uma vez e disse a mesma coisa: você não vai